Texto. Vai lá no texto de Hebreus, capítulo 10. Fritei um bife hoje, meu óculos aqui tá igual cheio de chuvisco. Ainda bem que tem um papelzinho aqui, deixa eu dar uma... Senão eu não consigo enxergar o rosto do irmão direito. Agora sim. Hebreus 10, verso 11 ao 14 hoje. Amados. Hebreus 10, verso 11 ao 14. Primeira leitura na versão King James Fiel, depois eu passo aqui para João Ferreira de Almeida, revista atualizada, tá? Verso 11 ao 14, irmãos, vai dizer o seguinte. Continuando aqui então a exposição, ele vai dizer: E cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Verso 12. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Verso 13. Deste momento em diante encontra-se à espera, até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. E verso 14. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Até aqui. Oremos. Eterno Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, o único sentimento aqui, Deus, necessário para este momento é temor, reverência para com a Tua palavra, atenção, crendo, Deus, que essa palavra pode transformar as nossas vidas, nos santificar ainda mais, gerar a fé naqueles que ainda não têm. Porque certamente é sobre Cristo que aqui estamos falando, é sobre obediência ao Senhor, é sobre vidas salvas, santificadas. Que através, Deus, dessa palavra, o Senhor aplique em nossos corações a Tua lei, a Tua vontade, para que assim em Cristo possamos ter acesso ao Senhor. Que o Senhor gere isso em nossos corações. Que o Senhor, Deus, traga arrependimento genuíno. Que o Senhor aperfeiçoe, Deus, aqueles que ainda buscam salvação. Que o Senhor, Deus, atenda a essas ovelhas perdidas através do anúncio da Tua palavra. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, sempre passo aqui a estrutura textual de Hebreus, né? E a estrutura aqui, ela está sempre dentro dos objetivos para esse povo em específico. O autor de Hebreus, ele tem um povo específico, ele tem os ouvintes específicos, que é os judeus, né? Então, quando você lê Hebreus, é o povo judeu, tá? Quando eu penso no povo judeu, eu penso no judaísmo. Eu penso no sistema do Pentateuco, da lei, em todas aquelas leis cerimoniais, civis. Eu penso em Israel em si. Mas quando eu olho para o Novo Testamento e na construção bíblica, como a história foi desenrolando ao longo do tempo, eu vejo que não necessariamente existe hoje um povo específico teocrático. Não. Se você olhar, mas existe Israel, mas se você for lá em Israel, ele já tem o seu governo próprio, já tem novas leis, né? Já tem talvez até um presidente lá, né? Porque as coisas vão passando. Mas em si, um povo específico, nós sabemos que no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, foi o apóstolo dos gentios. Então não mais somente para uma nação específica, mas sim para um povo específico. Quem é esse povo? O povo eleito. Você deve se recordar de Nicodemos, por exemplo. Um judeu, fariseu,
conhecedor da lei, e quando ele se encontra com Jesus, lá em João capítulo 3, Cristo é categórico e fala para ele, é necessário você nascer de novo. Nicodemos, ele acreditava na salvação apenas do povo de Israel, acreditava na eleição, mas só do povo de Israel, e acreditava por salvação através de obras. E quando Cristo fala, é necessário você nascer de novo, ele está falando, você tem que se despir de todas essas coisas, você tem que abrir mão de toda essa gama de conhecimento que você tem, que você acha que se salva. Tanto que ele responde. Muitos acham que Nicodemos ali, está faltando alguns neurônios dele, mas não, ele está usando do próprio argumento de Cristo. Que ele fala, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Mas aquilo ali é uma linguagem simbólica. Nicodemos está dizendo, como é que eu vou abandonar tudo? Toda a minha tradição, tudo que eu tenho, tudo conforme eu fui criado. E ele já era uma pessoa do Sinédrio, que tinha um prestígio. E se ele abandonasse aquilo e fosse para o cristianismo, ao qual Jesus estava ali pregando, o evangelho a ele seria expulso das sinagogas, odiado por todos. Sua família seria perseguida também, provavelmente. Ou seja, ele colocaria tudo a perder. E é justamente isso que Cristo estava chamando ele. Pôr tudo a perder. E ele pensou. Mas nós sabemos que Nicodemos, no final do relato de João, vocês irão ver, mas quem já leu já sabe, ele veio a se arrepender. Né? Os próprios evangelhos sinóticos falam que ele estava lá com José de Arimateia dando um túmulo, né, para Cristo. Então ele estava ali esboçando a sua fé publicamente quando ele fez isso. É justamente sobre esses Nicodemos aqui que estamos falando. Porque essa igreja ela já teve contato com o cristianismo, já foi pregado a eles. Tanto que o autor, nos primeiros capítulos, fala: o que será de nós se negligenciarmos tamanha mensagem de salvação? E ele fez um comparativo daqueles que não entraram em Canaã, estão lembrados? Não entraram no descanso. E ele aplicou, então, passagens do Antigo Testamento, passagem até mesmo do Êxodo, e fez essa aplicação na vida contemporânea dos hebreus. Então, essa igreja teve contato com o cristianismo. Muitos passaram a crer em Cristo, mas também muitos começaram a apostatar da fé e voltar para o judaísmo. E outros tentaram fazer algo ainda melhor, né? Melhor, entendo melhor que estou dizendo aqui no sentido figurado, né? Maravilhosamente foi além dos limites. Tentar juntar judaísmo com cristianismo. Não sei como, mas tentaram. Esses são os judaizantes. Tem tantas pessoas hoje que tentam mesclar, né, o cristianismo com o mundo, né? Então não tem muita diferença. Ele tem esse objetivo. Exortar essas pessoas a permanecerem firmes na fé. Também falar sobre o caráter específico da lei, o porquê que ela serviu, o para que ela serviu e qual tempo ela serviu e foi administrada. Aonde vocês verão comparações e ele falando de tipologias de todo esse sistema. E com certeza e principalmente falando que todas elas foram cumpridas em quem? Em Jesus Cristo. Por quê? Ele vai falar de duas alianças. E é aí que entra o nosso objetivo. Quando ele fala sobre isso, aí eu dou uma ênfase aqui. Por quê? A teologia bíblica pactual batista, não a presbiteriana. Porque o presbiteriano, para pregar isso aqui, ele tem que fazer um grande malabarismo. Mas a batista, ela foca justamente nessa teologia pactual. Onde a antiga aliança é algo que se passou. Como Deus administrou essa antiga aliança? Isso também já passou. Porque Cristo já veio, plenitude dos tempos, morreu, seu sangue foi vertido, e nós já somos representados por ele, aqueles que creem no seu sacrifício. Então, nova aliança. Quais são as duas características do povo eleito da nova aliança? Fé e arrependimento. Então, amados, é justamente isso que está acontecendo aqui. Esse é o contexto desta carta. Por quê, amados? O autor ele precisa trazer a importância de se crer em Cristo. Ele precisa trazer o entendimento de que todo o sistema da antiga aliança se passou. Por isso que ele aplica muito aqui Salmos, ele vai aplicar passagens do Antigo Testamento. Então, amados, contextualizando, onde estamos? Nós já vimos aqui o verso 1 ao 4, semana passada, onde mostrou para nós a insuficiência dos sacrifícios legais para expiar o pecado. Agora, amados, dos versos 5 a 18, nós vamos continuar falando de sacrifício, mas de quem?
especificamente de Cristo, como substancial e como ele realizou isso. Então, amados, agora ele vai suplantar, que ele falou dos sacrifícios terrenos, agora ele vai suplantar isso e vai dar ênfase em Cristo. Tá? Nós vimos como que ele fez isso semana passada, correto? Ele citou o Salmo 40, do verso 6 ao verso 8, que cantamos hoje. Ele fez uma aplicação daquele Salmo de Davi em Cristo Jesus. Ou seja, semana passada nós vimos que ele já começou a introduzir o tema de Cristo, o sacrifício de Cristo propriamente dito. Então, amados, ao fazer isso, ele inclui a tarefa também do sumo sacerdote do dia da expiação, porque esse pensamento do dia da expiação começou lá no capítulo 9, estão lembrados? Lá no capítulo 9, onde ele falou sobre o tabernáculo terreno, ele falou também sobre os utensílios do templo, ele falou sobre tudo isso e principalmente sobre o sistema sacrificial. Olhe, por exemplo, o verso 13 do capítulo 9. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os impuros, santificam, trazendo a purificação da carne, ou seja, de atos exteriores, aí no 14 ele fala sobre o sangue de Cristo. Então o que está em jogo aqui? Qual é o pensamento? O dia da expiação. Estão lembrados? O dia anual onde todo judeu tinha que se apresentar ao sacerdote e trazia o quê? Trazia 2 animais. Um novilho e um bode. Um bode ia para Azazel, né? E o outro era sacrificado. Então eles tiravam sorte lá, né? Urim e Tumim. E um bode ia para Azazel, solto no deserto, e o outro era realmente sacrificado. Isso acontecia no dia da expiação. Então é sobre este pensamento que nós estamos falando. Então, amados, engloba todo o sistema sacrificial e também os sacerdotes. O autor de Hebreus, portanto, enfatiza as tarefas do sacerdote e contrasta com a obra redentora de Cristo. E o contraste é completo. Agora eu quero, na introdução ainda, eu quero que você veja aí, por exemplo, você pode até destacar, se você tiver uma caneta e quiser rabiscar sua Bíblia, não tem problema nenhum não. Tá? Olha, por exemplo, o contraste entre o versículo 11 e o versículo 12, e é em cima deste contraste que eu quero pregar hoje. No verso 11 ele vai dizer, dia após dia. Ele está falando o quê? Sobre o antigo sistema, né? Sacrificial. Dia após dia. No verso 12 ele fala, mas. Primeiro contraste. No 11 ele fala, cada sacerdote. Então, mais de um sacerdote. No verso 12 ele fala, este sacerdote. No 11 ainda, se apresenta. Então, dia após dia, cada sacerdote, e os irmãos vão ver que tinha uma escala entre os sacerdotes para se apresentar diante de Deus. Não se esqueçam que tinha que acender o candelabro, né? Tinha o incenso, todos os dias tinha atividade dentro do templo. Então, ele se apresentava, cada sacerdote se apresentava. No verso 12, falando de Cristo, fala que ele se assentou. No verso 11, diz que ele oferece, no verso 12, falando de Cristo, quando ofereceu. Tudo que nós vemos no verso 11 parece que é um ato contínuo, ininterrupto. Quando nós olhamos para o verso 12, é um ato só, concluído. Veja só, ele oferece, a próxima palavra no verso 11, repetidamente. Aí você compara no verso 12, de uma vez por todas. Os mesmos sacrifícios, olhando para o sistema sacrificial. Aí você olha no 12, um sacrifício. Verso 11, que nunca podem tirar pecados. E no verso 12, porém, mais para frente, vamos ver no verso 13 e 14, que através desse único sacrifício, ele já santificou, ele já consagrou, já aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. É em cima disso que o autor vem trabalhando. Mas por que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha aqui no meu esboço, justamente para contrapor os dois versos. Porque é isso que o autor pretende. Na sua escrita, na sua narrativa, ele pretende chamar a nossa atenção justamente para essas diferenças. Mas para entender melhor, vamos entrar no verso 11 em diante, até o 14, utilizando aqui a João Ferreira de Almeida, a ARA, tá? Revista e atualizada.
ele inicia da seguinte forma: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. E que diz que nunca podem tirar pecados. Ele acrescenta aqui, amados, no início, a conjunção ora, né? E fala, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Pastor, mas você falou que é só no dia da expiação. O ato sacrificial, quando eu penso em expiação, tinha sim apenas um dia para isso determinado. Mas não significa que não tinha a apresentação dos sacerdotes diariamente no templo. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Lucas capítulo 1, verso 8 e 9. O Maurício vai pôr para a gente. Vocês conhecem Zacarias, o pai de João Batista? Ele era o quê? Sacerdote, tá? Então veja. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Então existia grupos, escala, né, para poder se apresentar diante de Deus e oferecer incenso. Eu quero que você pense, imagine o temor desses homens, sabendo de todos os relatos daqueles que tocaram na arca e foram fulminados, daqueles que ofereceram incenso profano e foram fulminados. Então, amados, existia esse serviço diariamente perante Deus. Pois quando um sacerdote oferecia um último sacrifício no final do dia, o próximo sacerdote fazia os preparativos para o primeiro sacrifício da manhã. Então, se você fizer uma leitura mais cuidadosa do Pentateuco, você vai perceber que tinha os sacrifícios pela manhã, os sacrifícios pela tarde, tinha os períodos dos sacrifícios. Por isso que tem, né, esse sistema aí de escala entre eles. Agora eu quero que você pense, o quanto de sangue de animais que fluía ali, que era derramado ali. Literalmente, rios de sangue de animais fluíam porque os sacrifícios eram contínuos. E a sucessão de sacerdotes que serviam em turnos e eram escolhidos por sorte. Pense então o tanto de animais que eram sacrificados e o tanto de pessoas que tinham que ser envolvidos nesse sistema. É isso que eu quero que você tenha em mente. Um serviço interminável. Aí morria o sacerdote, aí vinha o filho. A partir dos 30 anos, né? Porque nenhum judeu assumia nenhum trabalho sacerdotal ou no templo antes dos 30 anos. Tanto que o próprio Cristo inicia seu ministério aos 30, tá? E vai mais ou menos, não dá para cravar 33, mas aproximadamente isso. Então, amados, nós temos aqui uma conclusão de todo o pensamento. Porque quando ele acrescenta essa conjunção, ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia. Ele está querendo dizer, a saber, a prática de sacrificar diariamente é de todo inconsistente. Essa é a conclusão. E estranha ao quê? Ao ser comparado com o sacrifício de Cristo. Por conseguinte, irmãos, depois da sua vinda, os sacerdotes levitas ficaram privados do seu ofício. Já que seu lugar e propósito eram sacrificar diariamente. É próprio da natureza das coisas contrárias que quando uma é estabelecida, a outra seja excluída. Então, amados, a conclusão do autor do pensamento é justamente essa. Dando início a uma nova aliança, sendo concretizado um novo pacto através do sangue de Cristo, qual é a serventia desses homens e de todo esse sangue desses animais? Aí você pensa, é óbvio, né? É claro para nós, mas não! É justamente isso que esse povo ainda está preso. Eles não conseguiam olhar para o único sacrifício de Cristo e continuavam a oferecer sacrifícios todos os dias, a depender de sacerdotes, de um sistema falido. Vocês estão lembrados das últimas palavras do último sermão pregado? Vamos relembrar, irmãos? Verso 9 e 10. Então ele disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, citando ainda o Salmo 40. Aqui, a partir do ponto aqui, ele tira o primeiro, é da conta do autor, tá? De Hebreus. Ele tira o primeiro, tira
Ou seja, joga fora, anula, para o quê? Que possa estabelecer o segundo. Aqui está claro. Aqui está claro que esse sistema ele foi abolido. Ele tirou, ele desmontou, lembra do andaime? Desmontou o andaime porque a construção já estava pronta. E estabeleceu o segundo. Aí vem o irmãozinho, Israel, e fala, não, deixa o andaime. Para quê? O templo está pronto, tudo está pronto, vou deixar o andaime para quê? É mais ou menos nesse entendimento que nós temos que caminhar aqui no texto. Então, amados, a antiga ordem, o sistema da antiga aliança, todo esse sistema sacrificial, ele cessou, acabou. E até aqui o autor se esforçou com eficiência, mais que suficientemente, em defender o sacerdócio de Cristo. Porque talvez você esteja já pensando, nossa, como ele repete isso? Pois é, a tática do judeu na repetição é para que entenda. E outra coisa, ele sabe muito bem a quem que ele está falando. Qual é o nível de maturidade da igreja? Ele sabe que o povo judeu é um povo teimoso. Um povo tinhoso. Sabe aquela pessoa tinhosa? Conhece? Já ouviu essa expressão? A pessoa é tinhosa. Ou tinhoso, né, no masculino. Pessoa que é difícil de ensinar. Ela é inflexível, tinhoso. Um judeu você acha que era como? Então ele repete. Ele dá exemplo. Ele exemplifica, ele explica. E ele continua argumentando e falando, e falando, e falando. Cristo fazia isso. Cristo repetia, a ponto de chegar para os discípulos, vocês são tardios para entender, né? Já leram isso? Vocês demoram a entender. Por exemplo, quando eles ficam discutindo lá se eles estavam falando de fermento ou é porque eles não tinham levado pão. Eles ficam em dúvida com os ensinos de Cristo. Então, amados, a repetição ela é um sistema judaico de ensino. Ministrando, continua o texto, e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Está falando de quem aqui? Do sistema sacrificial, do sistema levítico. Muitos sacerdotes tinham servido antes do aparecimento de Cristo. Até aí tudo bem. Mas muitos também serviram durante o seu ministério. Provavelmente Zacarias continuou servindo. O trabalho do sacerdote era essencialmente fútil. Ele tinha de fazer a mesma coisa repetidas vezes, nunca chegando ao fim. Ele nunca podia, por exemplo, assentar-se para descansar do seu serviço. Tanto que, no santuário, qual era a mobília do santuário? Eu mostrei para os irmãos numa imagem. Mandei no grupo, inclusive. Qual era a mobília do santuário? Lá você pode ver que não tinha nenhuma cadeira. Não tinha cadeira. E serviço tinha constantemente. Tinha que limpar, tinha que estar lá constantemente trabalhando. Um serviço ininterrupto. A ponto de fazer escala e sortear quem vai entrar. Imagine. Que era algo que não parava. Era algo contínuo. Tá? Esse serviço. Então ele nunca podia se assentar do seu serviço. E para na cabeça de muitos isso tinha que continuar. Por que tinha que continuar? É aqui que muitas heresias ganham força, irmãos. É aqui que a dependência de muitas religiões hoje ganha força. Por que as pessoas gostam de praticar coisas que são ineficazes? Por que as pessoas se veem presas em atos ou em atitudes que são ineficazes para se relacionar com Deus? Porque depende delas. Quando é palpável, quando é algo que está ao seu alcance, que você pode ver e que você pode alcançar com as próprias mãos, aquilo cria em você uma autodependência. E por mais que seja ineficaz aquele meio para se relacionar com Deus, o que basta para essas pessoas é ter o sentimento de autossatisfação. Perceba, todas as palavras que eu falo aqui é autopiedade, autodependência, autojustiça. Por que muitos judeus não queriam largar isto? Porque Cristo, simplesmente assim. Porque para crer num sacrifício só e do Filho de Deus, é necessário fé. E a fé, ela não é algo que você
vê. Hebreus 11, verso 1, ele vai falar sobre isso. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Então, se eu estou esperando, estou esperando. A evidência, olha só, parece loucura isso aqui, realmente. Crer em Cristo é loucura para o mundo. Mas é evidência, a evidência das coisas não vistas. Isso é fé. É por isso que a religião que imprime salvação por obras, ela tem vários adeptos. Por quê? Porque a pessoa pode ver ali uma produção daquilo que ela autodepende de si mesma. E com isso ela tem um sentimento de dever cumprido. Sabe quando você pega seu carro sujo, aí você vai lavar? Ou as mulheres aí quando pega a casa suja e dá aquela organizada, qual que é o sentimento final? Satisfação. Porque você concluiu a sua tarefa. Mas pense em você concluir a sua tarefa sem levantar a mão. Sem fazer nada. Aí está o paradoxo entre o cristianismo e todas as outras religiões. Essa é a diferença. Porque se você analisar as outras religiões, espiritismo, o que mais? Catolicismo, romano, todas, você pode perceber o que elas têm em comum. O homem precisa fazer alguma coisa para alcançar algo. Aí vem atos de autopenitência, autoflagelo, aí vem obras de caridade, aí vem o que você quiser inventar. O cristianismo é a única religião que fala que o homem é totalmente passivo. O homem é totalmente dependente do quê? Da graça de Deus. O cristianismo verdadeiro, né? Porque esses aí que misturaram obras aí, no meio do cristianismo, isso aí não é religião, não é cristianismo não. Tá? Ah, você precisa aceitar Jesus. Ah, você precisa ir ter... Como se Cristo estivesse numa vitrine, né? E você passasse nessa vitrine e falasse, quero comprar. Quero para mim. Não, não é assim. E ele disse isso em João 6. Quem é que vem a ele? Aqueles que o Pai atrai. Ponto final, acabou. Acabou. Não tem o que se inventar mais. Só vem a mim aquele que o Pai o atrair. Ponto final. Amados, a autodependência dos judeus estavam afastando do cristianismo. Eles estavam satisfeitos com algo ineficaz. Por quê? Porque eles mesmos... pequei, vou pegar um cordeirinho aqui e vou levar lá para sacrificar. Era fácil viver assim. É fácil estar numa religião onde depende de você mesmo. É fácil estar num sistema, numa seita que seja, onde só você fazer que está tudo bem. E ainda vai chegar um fulaninho batendo nas suas costas. Você é crente mesmo, hein? Você é muito crente. Eu vejo Deus, sabia que eu vejo Deus na sua face? Só porque vê você fazendo e produzindo salvação para si mesmo. Agora, afirma a salvação de alguém que você não vê nada. De que o caráter dele é transformado simplesmente por aquilo que ele não vê e não faz. Aí as coisas mudam. E é muita presunção falar que você gerou alguma coisa dentro de você. Aí é muita presunção e vanglória, né? Você dizer que você se salvou. Você se santificou. Aonde que fica a obra de Cristo nisso, a obra do Espírito Santo? Para que Deus? Isso é um pensamento, vocês vão ver na próxima EBD. Já ouviram falar de deísmo? Deísmo. Isso é deísmo. Acredita em Deus, mas de um Deus que o homem pode se achegar, um Deus que um homem pode fazer para ser atendido. Deísmo, vocês vão ver isso. Porque o próximo capítulo da nossa confissão, irmãos, não tem na de Westminster. Só a nossa tem. Por quê? Porque algumas influências, alguns pensamentos modernos já estavam surgindo no século XVII. O deísmo era um deles. Não tinha ainda sido implantado. Mas os puritanos pegaram esse pensamento e já falaram, nós precisamos amarrar isso na nossa confissão. Nós precisamos nos precaver. E eles vão falar justamente do alcance do evangelho e da sua abrangência. Amados,
As pessoas, quando estão presas nessas perspectivas autopiedosas e salvíficas, como o judaísmo, os homens procuram satisfação em coisas. Se desgastam essas coisas, irmãos, e não encontram descanso por criarem seus próprios meios de descanso. Isso não é estar sobre uma nova administração no pacto da graça. Isso não é depender de Cristo. Isso não é cristianismo. Quando você procura satisfação em coisas, como um judeu, você não está no caminho de Cristo. Você não está no caminho do cristianismo. Porque onde que tem que estar a nossa satisfação? Porque um judeu, amados, nós sabemos aqui, segundo o relato, no verso 14 do capítulo 9, ele disse que Cristo purifica a nossa consciência. Correto? Que o sacrifício de animais nunca aplacou a consciência de ninguém. Certo? Apenas de atos exteriores. Então, amados, quando eu penso nisso, eu penso que o judeu ele tinha a sua consciência perturbada. E como que eles tentavam aplacar essa consciência ou negar ela? Através das obras. Amados, crer em obras, crer em coisas que se desgastam, assim como aquele sacerdote que diariamente ele era finito, ele iria morrer, os animais também tinham que oferecer diariamente outro e outro e outro. Assim são aqueles que acreditam que podem gerar alguma coisa. Aqueles que acreditam que podem se salvar. Nós temos que viver vidas totalmente dependentes, totalmente crentes nele e não em nós. Porque todas as vezes que você pensa nas suas obras, pensa no que você faz, sendo um crente verdadeiro, você se sente frustrado e nunca satisfeito. Agora, amados, por que nos vemos tanto querendo aliviar nosso próprio fardo? Quando as coisas estão pesadas na sua vida, o que você tenta? Você tenta criar mecanismos para aliviar o seu próprio fardo. Eu vou fazer isso, né? Se eu fizer isso aqui, vai melhorar aqui. Se fizer aquilo outro, vou melhorar aqui. E você cria mecanismo para se aliviar. E geralmente esses mecanismos é um desvio de atenção, onde você sai de Cristo e você se fixa em algo que você possa fazer. Fixa em algo. Esse não é o caminho do cristianismo. Não quero ficar pensando nisso porque atormenta minha mente. Aí você vai e cria um outro meio para poder fingir que está bem. Mas você não está bem. Isso é religião falsa. Porque o verdadeiro cristão, quando ele está passando por esses momentos, ele olha para o seu Salvador. Ele busca o seu Salvador. E ele disse isso em Mateus 11, 28. Pode pôr aqui para mim? Olha o que Cristo disse. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ele falou, busque os próprios meios. Crie as suas religiões com base no seu achismo, com base naquilo que você pensa, no que você acha. Ele fala, aquele que está se sentindo cansado, aquele que está se sentindo sobrecarregado, ele diz, venha a mim. É nele que os crentes verdadeiros encontram descanso. Não num sistema falido que constantemente oferecia aplacava um pouco ali a sua consciência, mas na verdade ela continuava perturbada. Mas Cristo é o único que aplaca verdadeiramente. O que ele disse aos discípulos? A minha paz vos dou. Está dentro disso aqui. Nos aliviar e nos trazer paz, contentamento e deleite nas coisas. Ele envolve coisas em mim. Por isso que ele diz em Mateus capítulo 6, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça de Deus? Você precisa buscar Cristo como primazia na sua vida. Por isso que as coisas nunca vão melhorar.
Por isso que você parece que está num lamaçal ainda, patinando, patinando, patinando e não sai do lugar, porque você está procurando os próprios meios. Você está procurando as próprias satisfações. E não é nas coisas que você vai encontrar isso, é nele. Eu tomei aqui, por certo, analisar gramaticalmente essas palavras de Cristo, principalmente os verbos. Vir. Aqui, e é a primeira vez que eu encontrei um verbo assim. É um verbo imperativo sem voz e sem tempo. Um verbo imperativo, ou seja, uma ordem de Cristo direta, porque é ele que está falando. Venham a mim. Sem tempo, não tem tempo. E não tem, amados, voz passiva, ativa. É uma ordem nua e crua. Serve para todos os tempos. Permanece sendo, venha. Quem vem? Quem ele chama? Os que estão sobrecarregados. Outro verbo. Outro verbo. Fortizo é um verbo particípio perfeito passivo. O que isso nos traz? Amados, o verbo particípio é uma forma verbal que age como um adjetivo. Adjetiva algo. Então nós estamos cansados. Aqueles que estão sobrecarregados. Mas não só isso. Porque esse verbo ele tem um estado perfeito, um tempo perfeito e está na voz passiva. O tempo perfeito descreve uma ação que é vista como tendo sido concluída no passado. Ou seja, quando eu olho para o homem, o seu estado natural é qual? Cansado e sobrecarregado. O próprio verbo já nos diz isso. Qualquer homem que você olha, ele já nasce cansado e sobrecarregado. Se eu pegar uma criancinha que nasce agora, o verbo aqui falado a ele é no passado. Ah, mas ele nasceu agora. Mas ele é descendente de Adão. Ele já está sobre o jugo de Adão. Ele já está pesado. Ele já está sobrecarregado com o peso do pecado. E a voz passiva, justamente por causa disso. Porque esse peso sobre as nossas vidas do pecado, ele vem passivamente, justamente por você ter sido gerado conforme a raça humana. Porque o filho de Adão, como é que está lá? Vocês vão ver no relato de Gênesis. Ele e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, depois da queda, quando tem os filhos, eles foram feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus? De Adão. De Adão. Adão caído. Isso nós estudamos na nossa confissão. E ele promete o quê? A esses cansados que vêm até ele. Dar descanso. O verbo é indicativo. O verbo é indicativo, futuro e ativo. Onde o sujeito sofre as penas e a ação do verbo. Então eu ganho o descanso. Vinde a mim, vós. Ali ele muda o sujeito. Vós, que estão cansados e sobrecarregados. Mas antes é necessário vir até ele. E o que eu disse, que em João 6 diz, quem vem a ele? Aquele que o Pai o atraiu. Esse é o que vem. Agora as pessoas, amados, como esses judeus, não estão buscando descanso em Cristo. Eles vão permanecer cansados, você vai permanecer cansado. Eu vou permanecer cansado. Enquanto eu criar os meus próprios meios de descanso. Ah, minha vida está muito pacata, eu preciso de uma distração. Pronto, você está criando aí o seu próprio meio. Você deveria descansar nele. Ah, preciso dar umas risadas, preciso estar mais contente. É ele que nos dá alegria. Ele é a fonte de contentamento nossa. Inconscientemente nós criamos ídolos. Inconscientemente nós criamos meios de adoração para nós mesmos. De Deus não. Como em Filipenses, Paulo diz, eles serviam ao Deus do próprio ventre. E ele conclui, o autor de Hebreus, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Um sistema totalmente falido.
totalmente falido. Palavras reafirmadas pelo autor. A ineficácia de um sistema que era apenas sombras. Não poderia tirar pecados. Logo, as pessoas presas em autojustiça estão em um auto-engano. Devemos entender que a justiça de Deus já veio a esta terra. Quem crê já vive e tem paz com Deus. Quem não crê já está condenado. Vamos lembrar, irmãos, o que o nosso irmão Gessé pregou aqui lá em João. João 15. Lá no verso 22. Veja que Deus, o Deus de toda a criação, o Deus de Colossenses capítulo 1, verso 16, ao qual todas as coisas foram criadas por intermédio dele, para ele. Se ele não tivesse pisado nessa terra, aí sim, mas ele pisou. Veja o que ele diz. Ele próprio diz no verso 22. Se eu não viera e nem lhes houvera falado, eles não teriam pecado. Mas agora não tem capa para o seu pecado. Aí veio a pregação do irmão Felipe, semana passada. O que é o convencimento do Espírito Santo para o mundo? Revelar. Expor o quê? O pecado. Ele não só veio e já trouxe a justiça. A justiça de Deus já andou no nosso meio. Ele fez mais. Ele enviou o seu Espírito. E a presença do Espírito é a presença do próprio Deus, que expõe o pecado, que expõe a justiça, que expõe o juízo. Então, amados, em quem que eu tenho que olhar? Para quem que eu tenho que olhar e fitar os meus olhos? Todo final de ano, nós nos reunimos aqui na igreja e passamos o final do ano. Já estamos na metade do ano. Mas uma coisa que eu gosto de sempre passar ao longo do ano é vendo a obra de Deus na minha vida. Eu sempre fico analisando o que Deus está tratando comigo. Eu digo categoricamente aos irmãos que o que Deus tem tratado comigo esse ano é a dependência exclusiva somente nele. É a dependência nele. Que aconteça o que acontecer, ele estará comigo. Aconteça o que acontecer, eu nunca estarei só. Aconteça o que acontecer, ele me sustentará. É isso que ele tem me ensinado. E esse estado é o que nós chamamos de estoicismo. É um pensamento filosófico, onde a pessoa ela não se abala com os problemas da vida. Mas não é um não se abalar por uma simples capacidade mecânica que eu criei em mim mesmo. Não. Se eu tenho capacidade de resiliência, Cristo é a minha rocha. Ele é o resumo da minha resiliência. Ele. Somente ele. E quando eu tenho ele como a minha rocha, não tem problema demais. O que é um Deus que tem no currículo a criação de tudo? Quando ele é a minha rocha, tem como eu ser covarde? Quando ele é a minha rocha, tem como eu ter medo de perseguição? Quando ele é a minha rocha, será que eu olho mais para o problema ou mais para a solução? Essa é a questão. Vinde a mim, vós, que estão cansados e sobrecarregados. O que torna a caminhada pesada para mim e para você? Justamente quando você para de olhar para ele e olha para o pecado. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Esses conceitos, irmãos, do Evangelho, têm que penetrar em nós. Esses conceitos, irmãos, têm que estar no nosso coração. Temos que parar de viver um cristianismo frajudo, superficial, que quebra com qualquer coisa, não. Tanto que o que é similar ao Cristo é uma rocha. Uma rocha. Isso não se quebra facilmente, não. Isso é fundamento.
Temos que confiar. Temos que depender, assim como Davi diz em todos os salmos que cantamos aqui dele. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor eu confio. E assim nós cantamos, mas vivemos isso. Falando com o irmão hoje, eu falei, irmão, deixa acontecer as coisas, eu não vou olhar para onda, nem para o vento, eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para Cristo. É Ele que mandou? É Ele que mandou. Então vamos embora. Ah, mas vai ser difícil. Não tem mais. Quando você entra com mais, você começou a conversa com Satanás. Quando você entra com, você já começou o diálogo com o capeta. É Ele que mandou? Então eu vou embora e faço. Eu vou embora e faço. Por quê? Por causa das minhas forças? Não, eu sou fraco e necessitado. Eu sou tão frágil quanto uma pena. Qualquer coisa me destrói. Mas se Ele está comigo, não temerei. Se o Senhor está comigo, não temerei. Mas só pode fazer isso quem é crente verdadeiro. Verso 12. Mas aqui ele muda o sujeito. Mas havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Perceberam o contraste? Enquanto ele falou que, no verso 11, sobre contínuos sacrifícios, contínuas aparições lá dentro do templo dos sacerdotes, aqui ele fala tudo como uma vez só. Um sacrifício, uma conclusão, e ele já está assentado. Ou seja, ele já está no descanso. Mas vamos por partes. Mas não podemos perder de vista a citação do Salmo 40, tá, irmãos? Ao qual fala diretamente sobre quem? Jesus Cristo. Quem é o eis-me aqui? Quem falou eis-me aqui? Voluntariamente executou o plano do Pai. Quem fez isso? O próprio Cristo. Voluntariamente. Ao aplicar a conjunção juntamente com o pronome, mas o autor dirige nossa atenção para o sacrifício perfeito, que produz o verdadeiro descanso e fornece a paz para com Deus. O autor está fazendo isso, ó. Vocês estavam olhando o que é falho, agora faz isso aqui, olha para o que é eficaz. É isso que ele está fazendo. O verdadeiro, o que fornece a paz, o que fornece o descanso, o que purifica as nossas consciências. É para isso que eu e você temos que olhar. É para esse. Viver na dependência dele. Acatar aquilo que ele fala. Fazer aquilo que ele fala. Não aquele sentimento, mas eu não consigo. Não, você consegue se você crê. Se você crê nele, você consegue. O que é? A sua fé. No que você crê? Você crê num Deus fraco. Porque você vive dessa forma e aparenta o quê? Um Deus fraco. Só que não é pregação motivacional, não, irmãos. Eu estou lidando com um sistema falido e eficaz que deixou um povo totalmente dependente de si mesmo. E agora eu estou falando de um povo forte, de um povo eficaz, porque a obra do Salvador é eficaz. Mas os crentes hoje em dia vivem. Eu olho para um testemunha de Jeová e eu vejo mais vontade nele do que muito crente. Eu olho para o católico romano, 6 horas da manhã acordado, indo cultuar o Deus dele, e eu não vejo aquele mesmo empenho no crente gospel de hoje em dia. O que está acontecendo? Testemunha de Jeová devia colocar aqueles negócios que os jogadores de futebol usam hoje, atrás da camisa, que marca quantos quilômetros ele correu na partida. Deveria colocar aquilo na camiseta lá dos testemunhos de Jeová, para ver quantos quilômetros eles andam, batendo de porta em porta e falando do Deus pagão deles. E nós? Não pregamos o evangelho nem para o nosso vizinho. Que tipo de cristianismo frágil? Frágil. Porco! Irreal, porque esse não é o verdadeiro. O cristianismo bíblico é de homens que morreram, de homens que enfrentaram. Você acha que Paulo ficou pensando, nossa, tem que percorrer praticamente o Oriente Médio inteiro. Tem que pegar navio,
mas eu não tenho dinheiro. Ele ficou assim? Ou ele foi? Ou ele foi? Que medo é esse? Que covardia é essa do povo cristão hoje em dia? Parece que estamos num sistema falido. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Parece que estamos num sistema que já passou ineficaz. É lindo falar de Daniel, né? É lindo falar de José, né? A resiliência de José. Quem era o Deus dele? É o mesmo que o seu? É o mesmo? É o mesmo que o seu? Será que eu posso apontar a obra que Deus fez nele, pelo menos em algumas semelhanças? Se eu te colocar na Babilônia, o que você vira, meu irmão? O que você vira? Se é que já não estamos, né? Se é que já não estamos nesse Brasil na Babilônia. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados. Um grande contraste entre as obras humanas e a obra divina. Um objetivo, uma obediência plena, a perfeita obra de Cristo foi realizada só uma vez, por todos os tempos. Logo, as implicações são de acordo com isso. Crer é uma só vez. Ser cristão é estar contente, em contínuo deleite, contentamento nesta obra e neste Senhor. Amados, nós precisamos aprender a viver na dependência de Cristo. E quantas pregações, estudos ele tem nos chamado aqui neste púlpito para a obediência. Porque quando ele chama a obediência, não é a obediência conforme as suas forças. É conforme a dependência dele. Você buscar um relacionamento com ele. Você desejar estar contente com a obra que ele está fazendo na sua vida. E se empenhar cada vez mais para que ele gere isso em você. Mas muitos estão derrotados. Muitos já jogaram a toalha. Para quê? Por que na sua derrota você envolve o nome de Cristo? Paulo, pelo contrário, fala morrer é lucro, como Felipe disse aqui, morrer é lucro. Ele ainda diz, amados, que o seu único deleite é nele, é em Cristo. A sua única vontade é viver para o seu Senhor. Paulo era um homem de coragem. Pedro era um homem de coragem. Você pode falar que ele negou, mas quem estava mais perto lá de Jesus sendo totalmente agredido, quem estava mais perto era Pedro. O único que andou nas águas foi Pedro. Falhou? Falhou muitas vezes, como nós falhamos, mas ele não era covarde. Nenhum homem crente na Bíblia é covarde. Nenhum. Elias se escondeu na caverna, mas ele enfrentou quantos profetas de Baal? Quantos? Quantos? Homens de convicção, irmãos. Homens que diziam, estou bem certo de quem eu tenho crido. Estou bem certo de quem é meu Salvador. Falta convicção. É isso que falta. Para existir confiança, tem que existir convicção. E diz o texto, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, então, algo perfeito, coisa que o sistema sacrificial não era, assentou-se para sempre à direita de Deus. A direita de Deus, amados, é o local, aqui, claro que é para que haja entendimento na revelação das Escrituras, né? Como muitos dizem, Deus não tem lado, né? Deus não tem direita nem esquerda, Deus é espírito. Mas a questão não é essa. A questão é que a direita de Deus é o lugar, o local de mais honra conferida. Em contraste, depois de oferecer seu sacrifício
De uma vez por todas, Cristo assentou-se porque terminou a tarefa redentora e pôs um fim no sacerdócio levítico. Seu sacrifício remove eficazmente o pecado e quebra o poder do pecado. Você crê nisso? Você crê que Cristo quebra o poder do pecado na sua vida? E por que você se vê derrotado pelo pecado? Eu tento, não consigo. Qual a novidade? E aí você se sente derrotado, frustrado. Não, você pode chorar pelo seu pecado, mas levante, sacode a poeira e continua. Amanhã é outro dia, misericórdia se renova, amanhã eu vou de novo, oro de novo, vou buscar de novo, vou ler a palavra, vou depender e vou continuar. É isso. Não se trata de quantas vezes você cai, se trata de quem morreu e te libertou. Por isso que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por quê? Por causa de mim? Porque eu tenho um Redentor que está à destra de Deus Pai, que se ofereceu uma única vez, que me libertou das amarras do pecado, e hoje eu dependo exclusivamente e unicamente dele. Olha a diferença. Agora, qual é a diferença nossa, dos crentes, para as pessoas que estão aí no mundo? Eles são vencidos. Eles são derrotados. Eles não têm esperança além do que o próprio dia pode oferecer. Por isso que se matam no trabalho, se veem no filho, se veem na casa, no carro, se veem... Você conhece ímpios? Com certeza, né? Na onde que eles se satisfazem? E nós temos vivido dessa forma? Aonde está a sua satisfação? Aonde está o seu deleite e o seu contentamento? Você foi realmente liberto das amarras do pecado? Você é livre? Ser livre é vencer o pecado. Ser livre é ter força para lutar todos os dias. Ser livre é viver em obediência a esse que está sentado à destra de Deus Pai. E confiar nele. Todos esses homens que eu citei, que foram homens exímios, é porque confiavam em Jesus. Confiavam no seu Salvador. Nenhum deles foram vencidos pelo poder do pecado. Estava falando com o Felipe, falei, Mateus propositalmente, ele colocou o relato de Pedro, depois você dá uma verificada lá no capítulo 27 de Mateus, 26, 27 de Mateus, e você vê o relato de Pedro negando e chorando amargamente, e depois logo embaixo vem a sequência do relato, sabe de quem? De Judas. Um permaneceu, porque cria em Cristo. Pecou tão gravemente quanto Judas. Mas Judas jogou as moedas, viu que estava errado, a lei moral agiu no seu coração, chorou amargamente, só que não tinha esperança em nada. A vida dele era tão vazia, que ele não tinha onde se segurar. O que ele fez? Foi e se enforcou. Foi e se enforcou. Mateus coloca os dois relatos em sequência, justamente para nos mostrar o quê? Só que a gente não presta atenção nessas coisas, né? Ele poderia ter colocado o de Judas em outro lugar? Poderia. Tanto que não respeitam cronologia muitas das vezes, né? Nos relatos bíblicos. Mas ele colocou logo seguido, e é semelhante, dá para você fazer uma tabelinha, que nem eu fiz aqui, comparando Pedro com Judas. Nas duas situações. Judas vendeu, Pedro negou. Pedro chorou, Judas também chorou. Aí você compara. Qual era o diferencial dos dois? Amados, Cristo entrou no céu e tomou o seu lugar de honra à destra de Deus. Ele é plenamente merecedor desse lugar como sacerdote que cumpriu a sua tarefa de remover o pecado, aniquilar o poder da morte sobre nós. E só existe morte aonde reina o quê? O pecado. O salário do pecado é a morte. Então Cristo venceu isso. Como nós vamos viver se cremos nisso?
como que devemos viver, sendo que recebemos esse troféu de Cristo. Somos vencedores nele. Como que deve ser as nossas vidas? Derrotada? Como é que você passa aqui nessa vida, a sua vida curta e miserável, como a minha? Como que vamos viver? Como os pagãos? Sem esperança? Resiliência. Resiliência. Para a criançada que está anotando aí, eu não falei o título da mensagem. Jesus, uma só oferta perfeita. Jesus, vírgula, uma só oferta perfeita. Tá? Então, amados, é esse Deus que nós cremos. É esse que nós realmente olhamos. É para este. E no verso 3 agora, daí por diante, esperando, até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Daí por diante, esperando. Amados, juntando o verso 12 com o verso 13, nós temos aqui uma aplicação do Salmo 110. Verso 1, pode pôr aí, Maurício, por favor? Olha só. Salmo 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te... Aí fala que não existe trindade, né? Aí fala que não existe trindade. O Senhor disse ao meu Senhor. Davi falando assim mesmo? Quem é o Senhor de Davi? Davi era rei, né? Senta-te à minha direita até que faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. É a mesma coisa que estamos vendo aqui no autor de Hebreus. Mais uma vez, então, o autor de Hebreus aplicando textos do Antigo Testamento. Amados, ele frequentemente faz citação direta a essa destra de Deus Pai. Você pode ver logo no capítulo 1, verso 3, o que ele disse? O qual, sendo o resplendor de sua glória, a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se. Aonde? À destra da majestade nas alturas. Ele faz a mesma coisa no verso 13 do capítulo 1, você pode ver aí. Ele também faz isso no capítulo 8, verso 1, no capítulo 10, verso 12, e no capítulo 12, verso 2, e faz aqui. Ele, então, amados, está nos mostrando que Cristo está assentado mediante o seu sacrifício, mediante a honra que Deus lhe deu, por obedecer, por concluir. Ele está no local de mais honra, de mais majestade que possa se existir. É lá que Cristo está. Aí Apocalipse diz o quê? Que estaremos assentados aonde? Com Ele, no seu trono. Como que você vive diante disso? O Felipe disse aqui também no domingo que todos os atos relacionados a Cristo nas Escrituras estão no tempo aoristo. E quando ele fala que fomos salvos e escolhidos nele, isso é algo que não tem tempo. Isso é algo que já nos mostra que é algo feito, algo realizado, porém que é infindável. Como que você vive diante disso? Porque conhecer o aoristo é muito fácil, né? E viver o aoristo? E viver o que realmente a palavra está me ensinando? É outra coisa. Amados, o Salmo é uma doutrina básica da fé na igreja primitiva. Então veja, este Salmo era citado na igreja primitiva. Inclusive no credo apostólico ele foi inserido, correto? Quando fala sobre Cristo, fala que ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é o suprassumo da nossa fé. Isso é o que nos sustenta. Cristo não está sentado no lugarzinho lá, mais baixo no céu. Não! Deus lhe conferiu um lugar de mais alta honra. Cristo tem o poder de sustentar, como no capítulo 1, verso 3, todas as coisas pelo poder da sua palavra. É esse Cristo que servimos. E você vive como? Obra concluída. Porém, e em espera. Porque o texto diz, daí por diante, esperando. Lembre-se então, no verso 12, ele inseriu o sujeito que é Cristo. Falou do sacrifício de Cristo. Aqui ele permanece falando sobre o mesmo. E ele diz, daí por diante, esperando. Esperando o quê?
Primeiro, veja, o que ele está... Qual que é a palavra? O que a palavra aqui está no passando? Esperando aqui é um verbo também, que está no particípio presente ativo depoente. Grandão, né? O nome, a classificação aqui gramatical. Mas veja, o particípio é uma forma verbal que é um adjetivo, né? Como nós vimos aqui, lá no verbo estar sobrecarregado, de Mateus 11. É muito semelhante aqui. Então ele está dizendo, o texto aqui, o autor de Hebreus, que Cristo está de uma forma. Cristo está de um jeito, porque o que faz o adjetivo verbal? Ele não qualifica? Ele não traz a qualidade? Então ele está trazendo aqui o que está acontecendo. Como que Cristo está hoje? Intercedendo pelos seus eleitos, como ele já disse, todos os dias, mas ele está aguardando. Está esperando. O tempo é presente. Ou seja, é uma ação que está sendo contínua. Ele está esperando, então, continuamente, aguardando. E também é ativo. Ou seja, quem espera? Quem sofre a ação do verbo? O próprio Cristo, o sujeito. Ele está esperando voluntariamente. Ele executa o esperar. A vontade entre a Trindade é uma só, irmãos. Então, se o Pai falou que ainda não é o tempo, então ele permanece com a mesma vontade, esperando. Tempo do quê? Do que veremos aqui, em seguida. E por último, a voz depoente, ela é semelhante à ativa, tá? A voz depoente, ela é semelhante à ativa, porque é ativo depoente, tá bom? O que ele está aguardando? Até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. A obra de Cristo está consumada? O autor já disse que sim. Uma vez por todas, concluída, já rompeu, já venceu. E agora? Aguardando. Esperando. Isso já deveria nos fazer temer. Temer por quê? Por quê? Será que temos vivido como amigos de Cristo? Como ele disse aos discípulos, eu já não vos chamo mais servo, mas amigos. Será que a minha vida não é de inimigo? Eu já disse isso aqui para os irmãos em uma pregação, que as perseguições da igreja vai vir de grande parte da onde? De dentro da igreja. Os maiores inimigos declarados de Cristo, sabe quem são? Os próprios que se dizem pelo seu nome. Até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Desde a época de sua ascensão, lá em Atos, vemos a ascensão de Cristo, ele tem esperado pelo momento quando seus inimigos serão feitos por seu estrado. O que isso significa? Ele espera o tempo certo, assim como um fazendeiro espera a terra dar seu fruto na estação da colheita. Seus inimigos são todos aqueles que se opõem ao seu domínio, autoridade e poder. Cristo espera pela destruição final de seus inimigos, a última hora. Essa é a justiça de Deus. Cristo, então, ele já fez a obra para com seus eleitos, correto? A obra já está consumada. As crianças que nascerem, se forem eleitas, já estão inclusas nesta obra. O que ele está esperando, então, para concluir? Vir para aplicar a justiça de Deus. Justiça essa que ele próprio recebeu. O relato de Mateus, eu acredito que quando acabarmos João, né, nem estamos longe ainda, mas Mateus é fabuloso. Quando Cristo morre naquela cruz, quando ele brada que já está consumado, que está concluído, o que acontece? O dia, meio-dia era, até as 3 horas da noite ficou trevas. Escureceu. Mas depois que ele expira naquela cruz, diz o relato de Mateus que teve um grande terremoto. E os santos ressuscitaram. E eles não só ressuscitaram.
eles andaram marchando e entraram na cidade santa, chamada Jerusalém. O que isso significa? Aquilo já foi um pré-anúncio do que acontecerá desse grande dia que ele espera. Os mortos darão vida e serão reunidos os eleitos com ele e os outros para a destruição. Se você quer conhecer mais sobre esse dia que ele espera para colocar os seus inimigos sobre os cabelos dos seus pés, leia o livro de Apocalipse. Lá você verá. Segundo o relato de Apocalipse, a matança será tão grande, a justiça de Deus será tão grande, de que o nível de sangue que se encontrará no nível da boca dos cavalos. De tanto sangue que será derramado dos ímpios. Diz o relato de Apocalipse que eles procurarão a morte e não encontrarão. Se esconderão, mas não conseguirão escapar. Eles vão desejar morrer, mas eles morrerão, serão esmagados no tempo de Cristo. Quando eu olho para textos como esse, eu penso que realmente o tempo de salvação é agora, porque a justiça já veio a esse mundo. E ele está aguardando, e se for amanhã? E se for amanhã? Ele requererá das suas mãos as obras. Ele requererá da sua mão a fé nele. E isso pode ser amanhã. Você é realmente uma pessoa arrependida e que vive para a glória de Deus, crendo nele. A sua vida é para com o seu Senhor. Ele só está esperando isso. Esperando que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Sejam postos aqui, é um verbo também que me chamou a atenção. Está no aoristo. Mas é um aoristo subjuntivo passivo. Quando o verbo está no subjuntivo, mas no tempo aoristo, ele está concluindo, né? Ele denota uma subordinação, é um verbo que é subordinado à verdadeira ação de Cristo. Ou seja, denota que uma ação ainda não realizada, certamente que será concluída, e por isso seu modo é hipotético, né? Porque ainda não foi concluído. Mas é concebida como dependente de outra. Olha que interessante. Esse por debaixo, sejam postos, é subordinado à ação de quem? Do esperar de Cristo, da vontade de Cristo. Então, ou seja, é concebida como dependente de outra ação e que já foi expressa. É isso que é os verbos subjuntivos no aoristo. É essa função que eles têm. Subordinado, aí você tem que ler a oração. Está subordinado ao quê? À vontade soberana de Cristo em voltar e concluir. A obra de Cristo está concluída? Sim, para a salvação. Agora ele só aguarda a destruição dos ímpios. Só a destruição. E é ele que voltará com a sua espada. É ele que voltará lá no cavalo, tá? E diz o relato de Apocalipse que a espada sai da onde? Da boca, né? Aí só falam da tatuagem, né? Na perna, né? Aí quer fazer a tatuagem. Tira uma espada da boca, então. Né? É incrível. Verso 14 e último. Pois com só uma oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Você entendeu o caráter aqui do peso das palavras para os ouvintes do autor que estavam apostatando da fé? Que estavam abandonando o cristianismo, voltando para o judaísmo, falando, olha, a obra já está concluída, mas agora, porém, ele acrescenta, porém, em espera do quê? Até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Ele está pondo aquela igreja para pensar. Ele está pondo aquela igreja para pensar. Eu dependo dele, justamente o que estamos fazendo aqui. A ação do texto é a mesma. Ele acrescenta um tema de juízo em cima de uma comparação de um sistema sacrificial falido para um verdadeiro representante. E tem total sentido, porque se eu estou apegado em obras,
nos meus meios, na minha dependência, logo eu digo que lado eu estou. Amados, o verso 14 vai concluir, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre. Eu destaquei aqui, não poderia deixar de lado, mas eu já tinha falado sobre esse aperfeiçoamento do verbo teleio. Aperfeiçoado é um verbo que está indicando uma ação já concluída, ou seja, os que creem nele já são aperfeiçoados. Essa palavra pode ser traduzida por consagrado ou santificado, teleio. Quem crê em Cristo, como diz João, já está salvo. Quem crê já está justificado, já está em paz. Não precisa temer essa visão de Apocalipse. Quem crê já está salvo. Mas continua. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre aí ele define melhor quem são esses, né? Os que estão sendo santificados. Eu, como pastor dessa igreja, eu vejo a vida dos irmãos. E devo ver. E eu sei destacar para os irmãos qual que é a obra santificadora. Eu consigo ver nos irmãos, desde que vocês entraram aqui, o que Deus tem executado na vida de cada um. Dá para ver nitidamente. Dá para ver a obra santificadora naqueles que estão lutando, naqueles que não estão contentes com esse pecado, mas creem verdadeiramente nesse que os aperfeiçoou. E lutam. E lutam. Estão constantemente na batalha, buscando conhecer melhor as suas armas e os seus inimigos. Mas o general é um só. E você vê nitidamente que eles dependem desse general. Dependem. A esses eu digo, a obra sobre a sua vida já está concluída. Cristo reina sobre a sua vida. Não tem mais medo. Não tem mais. Não tem si. Auristo, lembra do auristo? Já foi feito. Já está consumado. Tetelestai. Acabou. Acabou. A sua passagem aqui tem que ser como agora, você que crê em santificação. Porque a palavra aqui para santificado já é diferente do aperfeiçoado. A palavra santificados aqui é um verbo particípio presente, passivo, acusativo. Lembra do particípio? Que ele age como um adjetivo verbal? Ou seja, está qualificando aquele que crê nesse único sacrifício. Qual que é a característica, então, de um crente verdadeiro? Caminhar em santificação. Se não tem progresso na sua vida, meu, se a sua vida não é santificada, você tem que reaver sua fé. Você tem que reaver. Porque participamos da ceia todos os domingos, anunciando que fazemos parte de um corpo de Cristo. Automaticamente você está dizendo que a sua vida é santificada por Ele. E que você anda em santificação. Essa é a marca do crente. O particípio, então, é um adjetivo verbal. O tempo, olha o tempo desse verbo, presente. Ação que continua. O tempo presente, ele informa que está ocorrendo no tempo real. A voz passiva, quem é o sujeito de quem está sendo santificado? Os crentes, nós. E essa ação é passiva, ou seja, não depende de nós. Quando nós lemos lá em Tito 2,14, eu sempre leio esse texto, que ele comprou para si um povo particularmente seu, santificado e dedicado ao que? A prática de boas obras.
Essa é a marca do crente. Não tente perverter isso. É impossível. O crente anda em novidade de vida. O que cantamos no Salmo 40? Um novo cântico pôs na minha boca. Firmou os meus passos na rocha, me tirou do lamaçal. Sacrifícios não requeres, mas sim uma vida transformada. Um coração obediente, vida em santificação. É isso que está escrito aqui. Essa é a marca do crente. Tempo presente, voz passiva. Um adjetivo verbal, ou seja, qualidade de quem crê no único sacrifício. Não tente perverter isso. Não tente perverter isso. A obra de santificação tem que ser constante na sua vida. Se não tem melhora na sua vida, se você é crente já há 10 anos e continua a mesma coisa, você tem que reaver a sua fé. Provavelmente você está crendo em você mesmo ou em alguém, em um ídolo. Provavelmente o seu Deus é o do seu próprio umbigo. Tem que existir santificação. Essa é a marca do crente. Santificação, tanto que ele vai dizer, correto? Segue a paz para com todos e a santificação. É isso! É isso! Resiliência, ele fala no capítulo 12, para suportarmos o que? O castigo divino, se somos filhos de Deus, e não rejeitar. Sermos disciplinados por Deus e continuar. Resiliência é uma marca também do cristão. Está tudo aqui no texto. Conclusão, irmãos. O sacrifício de Cristo, único em si mesmo, trouxe a consagração e a perfeição do crente. Mas, pastor, eu não sou perfeito, mas Deus olha para os crentes através da ótica de Cristo. Os óculos de Deus é Cristo. Ele vê o seu Filho naqueles que são representados por Ele. Amados, todo crente recebe os benefícios de Cristo. Falar que um crente anda em santificação, e isso é infalível, porque o texto diz, é porque os benefícios de Cristo são aplicados naqueles que creem nele. Seus pecados são perdoados, sua consciência é purificada, ele tem paz para com Deus, certeza da salvação e o dom da vida eterna. Cristo aperfeiçoou o crente para sempre. Mas ainda que o autor escreva que Cristo torna perfeito para sempre aqueles que estão sendo santificados, ele mostra que em outras passagens que a obra de aperfeiçoamento ainda não está completa na vida deles. Tanto que Paulo vai dizer, aquele que iniciou boa obra é fiel e justo para terminá-la, concluí-la. Amados, eles são encorajados então, nós somos encorajados a resistir ao pecado. Resiliência. Luta. Suportar. Resistir o sofrimento. Submeter-se à disciplina. Capítulo 12, verso 4, 7 e 9 do mesmo livro. A perfeição em um sentido já está aqui. Nós já somos, já conhece, já ouviu falar aquele já e ainda não? É justamente isso que o autor está falando. Você já é perfeito? Sim, por causa de Cristo. Mas enquanto você vive, essa obra continua. Aperfeiçoado. Santificação. No entanto, temos esta certeza, irmãos, de que somos perfeitos em Cristo, o qual removeu o nosso pecado por meio do seu único sacrifício. Por isso que crer em um sistema falido, crer em salvação por obras, é o maior erro que se pode existir. Porque o único que oferece salvação é aquele que morreu uma única vez e que está sentado à destra de Deus Pai. Que Deus te abençoe. Amém? Que possamos crer, avaliar a nossa fé e como nós temos vivido. Mas covardia não é marca de cristão. Por quê? Porque se trata daquele que venceu o mundo. Então nós temos bom ânimo. Nós se achegamos a esse que alivia o nosso fardo, que alivia todo esse peso que está em nós, e continuamos. Estou bem certo de quem eu tenho crido. Você tem que declarar isso. Amém, irmãos? Deus te abençoe, vamos orar, e que o Espírito Santo aplique essas palavras em nossos corações. Oremos.